Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Olá, meus queridos e minhas queridas ouvintes do Prepcast. Estou aqui novamente, Rafael Cavalcante, para comentar notícias relacionadas ao mundo do Ministério Público do Trabalho dos últimos 15 dias. Espero que esteja tudo maravilhoso com vocês e vamos colar então aqui no nosso cardápio de notícias. Vamos comentar 3 notícias, das quais 2 versam um pouco sobre temática semelhante, mas vocês vão entender o porquê. A primeira notícia é: eliminar em ação do Ministério Público do Trabalho garante proteção de gestantes de ambientes com ruído em frigorífico de Marau, no Rio Grande do Sul. A segunda notícia é: a aprovação de PL que protege crianças e adolescentes no meio digital é urgente, diz o Ministério Público do Trabalho. E por último, MPT pede bloqueio de bens de Ítalo Santos e do marido. Essas 2 últimas notícias, elas versam sobre a exploração de crianças e adolescentes no meio digital, um sobre a atuação do Ministério Público focado em um caso específico de Ítalo Santos e outro sobre o PL, que está tramitando no Congresso Nacional. Vamos comentar tudo isso, mas antes vamos falar sobre essa liminar do Ministério Público. Então a notícia diz que o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul obteve, junto à Justiça do Trabalho de Marau, liminar obrigando a empresa BRF a proteger suas trabalhadoras gestantes, afastando-as de ambientes com ruído acima do nível de ação, que é 80 decibéis. E a notícia segue: a exposição de gestantes a ambientes laborais com ruído excessivo coloca em risco não apenas a saúde e a segurança das trabalhadoras, mas também a vida e o desenvolvimento sadio dos nascituros, constituindo uma grave violação a princípios fundamentais estabelecidos tanto na legislação brasileira quanto na internacional. Vou pegar alguns recortes aqui da notícia, não no ipsis literis, porque a notícia é grande, mas ela fala basicamente que foram inspecionadas 2 unidades frigoríficas, totalizando aí 2,9 mil empregados, são quase 3 mil empregados. E um ponto interessante é que esse é o mesmo frigorífico do comentário do último podcast no MPT, que era um caso de assédio moral através de revista íntima e tudo mais. Quem viu esse último episódio certamente lembrará. Então, esse aqui já é um segundo braço de fiscalização. E dentro dessa fiscalização, ficou de fato constatada a presença dessas grávidas em um ambiente com um ruído muito acima de 80 decibéis, que é o limite estabelecido pelas normas regulamentadoras, NR9 e NR15. A gente está falando sobre ambientes insalubres. Um ponto que merece ser comentado é que a CLT foi reformada, com a reforma trabalhista em 2017, e houve medida provisória, teve várias tentativas de colocação de mulheres grávidas em ambientes insalubres com algumas circunstâncias. Então, a apresentação, desde que o nível de insalubridade não fosse alto, fosse médio, desde que houvesse um atestado médico de um médico de confiança da trabalhadora para que houvesse a exclusão desse trabalho em um ambiente insalubre de nível médio. Então, havia esse escalonamento dos níveis de insalubridade e a possibilidade, abria-se a possibilidade de mulheres grávidas estarem em ambientes insalubres. O STF entendeu que era inconstitucional essa previsão na ADI 5938, e essa atuação, então, ela está em consonância com o reconhecimento do STF da inconstitucionalidade desse dispositivo, que então estipula a impossibilidade de mulheres grávidas trabalharem em ambientes insalubres
independentemente do nível de insalubridade verificada nesse ambiente de trabalho. Um ponto que merece destaque aqui da notícia é uma passagem que fala sobre o Ministério da Saúde, que reconhece que a exposição a ambiente com ruído excessivo, ele pode ter como consequência, claro, problemas de natureza auditiva, mas também não auditiva, através de alterações no sono e transtornos neurológicos, digestivos, comportamentais, cardiovasculares e hormonais e também de comunicação. Então, veja que o ruído a gente normalmente atrela diretamente à questão auditiva, mas tem repercussões biológicas, emocionais, de outras montas também, o que é bem interessante. E aí, na data de inspeção, né, foram verificadas 26 gestantes, das quais só 3 delas estavam alocadas em setores com ruído abaixo do permitido. E aí a intenção do Ministério Público era afastamento, mas nessa ação certamente havia também pedido de dano moral coletivo. Então é isso, bem interessante a atuação do Ministério Público. A gente às vezes discute muito, tanto no curso de primeira fase quanto de segunda, esse tema, mas é interessante ver um caso de atuação do Ministério Público, cuja norma que embasa a atuação é algo que a gente trabalha, que é aqui a não possibilidade de trabalho de gestantes em ambientes insalubres. E aí a gente passa para a nossa segunda notícia, que é a aprovação de PL que protege crianças e adolescentes no meio digital é urgente, diz o Ministério Público do Trabalho. Esse tema, ele está por trás, eu não sei, eu penso que uma boa parte, ou a imensa parte, ou a totalidade de vocês tiveram ciência sobre um vídeo que foi veiculado por um influenciador, Felca, que era, o tema do vídeo era adultização, né? Então, para vocês que viram, massa, mas para quem não viu, vou dar um contexto geral. Esse vídeo, ele atingiu a marca de quase, eu entrei aqui no YouTube dele, e o vídeo foi postado há 2 semanas e está com 48 milhões de visualizações. Um vídeo que tem 50 minutos quase. Isso é algo extremamente incomum para o YouTube, que há 10 anos atrás, eu que sou consumidor do YouTube, uma vez que amo videoclipes desde a MTV, na época de adolescente, seguimos com o YouTube, mas é muito claro, né? O quanto números no YouTube, eles eram muito mais altos há 10 anos atrás, eram uma plataforma que era muito consumida pelo público, mas hoje que não é tanto. Talvez pelo ganho de espaço de plataformas digitais com vídeos mais curtos. Então a gente está falando sobre Instagram, TikTok, que roubam o tempo de tela e o tempo de uso dos usuários no cotejo com o YouTube. O fato é que um vídeo com 50 milhões, como é quase que... e que tem 49 minutos e 57 segundos, é algo que, conceito de viralização, é isso aqui. Então, o tema foi muito discutido pela opinião pública, isso foi a televisão, estava em todos os cantos, porque foi um vídeo que tem um conteúdo investigativo, ele passou muito tempo vendo alguns influenciadores que se utilizavam de crianças para monetizar. E um desses influenciadores é esse Ítalo Santos, que é da terceira notícia, que eu vou comentar logo em seguida. Muito do que foi veiculado nesse vídeo, quem é do Ministério Público do Trabalho, ou eventualmente até vocês que estão dentro da área trabalhista, estudam, não é algo tão novo. Claro que a concepção do vídeo impacta bastante, então ele tem um senso de convencimento, de sensibilização muito bom. Isso fez com que o tema fosse alçado, né, de fato, à boca do público. E porque o vídeo é muito bem trabalhado e porque essa exploração é muito injusta e que causa indignação, isso tudo acaba sendo uma janela de oportunidade para a rede de proteção que sempre defendeu a proteção integral, a prioridade absoluta. E agora, dentro do mundo digital,
de implementar mecanismos mais efetivos de combate e proteção de crianças e adolescentes nesse meio. E um dos pontos foi a retomada desse PL, que é de 2022, o PL 2628, que é bem legal, que foi denominado de ECA Digital. Então daí a gente já tira a importância, porque ela tem múltiplas preocupações dentro do universo de criança e adolescente, sempre vinculado ao meio digital. Claro, vale a pena dar uma olhada nesse PL, mas eu queria destacar aqui alguns pontos importantes que eu vejo nesse projeto de lei. Um dos pontos é a verificação de idade da utilização dessas redes sociais por parte de crianças e adolescentes. E essa verificação, através de mecanismos confiáveis, vedada a autodeclaração. Porque, gente, quantos de vocês já não se depararam, por exemplo, com com sites que vendam bebidas alcoólicas, sites que estejam de bet, por exemplo? Qualquer tipo de site que seja vedado a menores de 18 anos, muitas vezes a gente vê sou maior de 18 anos, ou você coloca sua data de nascimento. Gente, pelo amor de Deus, não dá, né? A pessoa vai com menos de 18 anos dizer que é maior de 18 anos e vai seguir pleno. No entanto, claro que sempre existem formas de fraudar o sistema. Porque quem quer fraudar dá um jeito. Mas é preciso que exista um regime de verificação melhor, através de reconhecimento facial, se for o caso, vinculado a um CPF. Eu não sei, gente, a tecnologia ela é muito inteligente quando é para ganhar dinheiro. Então a gente precisa ser inteligente para aferir uma idade mínima para consumo de determinadas plataformas. E eu lembro que no Mercado Livre tem essa história de reconhecimento facial. Mas enfim, o fato é que existe uma preocupação da legislação para que isso seja vedada, essa autodeclaração. Que existe um mecanismo eficaz e confiável de verificação, e isso é muito importante. Um outro ponto é que essas plataformas, né, elas precisam oferecer ferramentas de supervisão parental que sejam claras e acessíveis. Porque hoje é algo muito incipiente ainda. Quando a gente fala nesse controle parental, sobre o que foi visualizado, eu acho que uma rota, né, do que aconteceu ali, para além de um histórico, é muito importante. O que foi curtido? Assim, gente, eu penso que controle parental, claro, isso vai de família para família, da idade, a depender da idade, mas o fato é que as redes têm se tornado bastante nocivas para crianças e adolescentes. E a possibilidade de se ter um controle parental é extremamente relevante. Muito além do que é possibilitado hoje. Claro, um ponto também muito importante é a obrigação de remoção ágil de conteúdos envolvendo exploração infantil, assédio ou incentivo a práticas nocivas de crianças e adolescentes. Além de, ele fala também na concepção, no desenvolvimento, uma questão de prevenção. Então, a lei fala em prevenção e fala sobre essa retirada ágil. E para isso, algo que foi muito discutido, inclusive depois de Trump, né, das tags saindo um pouco de cena em relação a esse controle pós-postagem. Mas o fato, gente, é que a forma de controlar isso é muito viável do pós. O algoritmo hoje, ele é treinável. O próprio vídeo de Felca fala um pouco sobre isso, né? Sobre os vídeos recomendados, sobre os filtros temáticos de pontos de interesse de cada usuário e como isso vai realmente afunilando para oferecer exatamente o que você quer. E o algoritmo ele pode ser treinado para identificar também situações nocivas, contrárias a essa legislação, por exemplo. Né? Mas existe a necessidade de, não sendo voluntário, que a legislação obrigue as plataformas a realizarem isso. E nós estamos falando de empresas
que não existe um problema relacionado a dinheiro, né, gente? Está falando de uma empresa que lucra para casa de bilhões. Eu acabei não me atendo muito à notícia, mas eu penso que eu toquei em bastantes pontos do que foi tratado pelo Ministério Público. Um ponto interessante é que fala sobre os riscos, né, relacionados à dependência, ao uso problemático de dispositivos digitais, transtornos de ansiedade, depressão, cyberbullying, desafios de automutilação e vulnerabilidade a violências sexuais. Uma grande preocupação no Ministério Público e também o reconhecimento de que o PL, isso está na notícia, né? Esse ponto que eu comentei anteriormente, o que eu vou comentar agora, está de acordo com o comentário geral número 25 do Comitê dos Direitos da Criança e da ONU, né? Que determina que os estados atualizem, revisem e proponham legislações que vão assegurar que os ambientes digitais sejam seguros e compatíveis com os direitos de crianças e adolescentes. Então é sobre isso. E depois a gente vai para o último caso, que é o MPT pede bloqueio de bens de Ítalo Santos e do marido. O Ministério Público do Trabalho na Paraíba pediu bloqueio de bens do influenciador Ítalo Santos. Inclusive, quem atuou nesse caso é o nosso queridíssimo Flávio Gondim, procurador de João Pessoa, aí, que muitos de vocês conhecem, porque também é professor de curso para o Ministério Público do Trabalho, e eu simplesmente amo nosso querido Flávio Gondim. O Ministério Público do Trabalho na Paraíba pediu o bloqueio de bens do influenciador Ítalo Santos e do marido dele, Isael Nato Vicente, em procedimento que apura denúncias de trabalho infantil nas redes sociais, exploração sexual e tráfico humano para fins de exploração infantil. Na medida cautelar do MPT enviada à Justiça do Trabalho da Paraíba está o pedido de bloqueio de 5 veículos de luxo, empresas e outros bens e valores até o limite de 20 milhões. É muito dinheiro, né, gente, que a internet movimenta. Um ponto bem interessante, vou dar um resumo, né, é que essa atuação ela conjunto com outras instituições. O Ministério Público ele recebeu essa denúncia em dezembro do ano passado, uma denúncia anônima de uma pessoa que consumia esses vídeos, né? Eu digo no sentido de ser, eventualmente seguia, ouviu um vídeo desse Ítalo Santos, achou estranho e denunciou ao Ministério Público, e o Ministério Público estava investigando durante esse período através de uma designação até de uma, chama como se fosse de uma equipe, para ver a produção, né? Porque uma coisa é ter um feed, né? Outra coisa é você visualizar os stories para entender ao longo do tempo como é a dinâmica disso. E de fato era algo como um reality show. No vídeo de Felca ele até fala bastante sobre Ítalo Santos, porque esse caso ele é bem emblemático. Porque existe essa adolescente que é a Camilinha Santos, que ela foi crescendo diante dessas câmeras e muito sexualizada pelo próprio Ítalo, que era o adulto dessa relação. Mas se vocês forem ver, né, tem um vídeo dessa Camilinha, depois que Ítalo foi preso, falando sobre a importância dele e tal. E muito abalada com a prisão de Ítalo pelo relacionamento deles. E aí você vê realmente o quanto isso é nocivo, assim, porque é uma relação completamente abusiva, no sentido de abusar da condição de adolescente para sexualizá-la para um público que quer consumir esse tipo de conteúdo, muito embora ilícito, tem público para isso, o vídeo de Felco também fala, mas ela não consegue compreender o nível dessa abusividade. Camilinha Santos colocou silicone antes dos 18 anos. Assim, só pra gente ter uma ideia da loucura. Claro, ela deve ter ganhado dinheiro com isso, mas os fins não justificam os meios. E a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é crime, é uma ilicitude trabalhista, e enfim. Na notícia, né, Flávio comenta: pelos fatos já apurados, não há como negar que há exploração no trabalho infantil. A erotização e o fato de haver a monetização, isso já é suficiente para caracterizar um quadro de exploração sexual.
quando você tem um aliciamento em outra cidade, o deslocamento, o alojamento mediante fraude ou até aproveitamento de situação de vulnerabilidade da criança ou do adolescente. A gente já pode pensar também no tráfico de pessoas. Tudo isso está sendo devidamente apurado. Porque as pessoas ficavam lá, né? Essa Camilinha morava lá. E vários outros adolescentes, tudo regado a muita bebida. O cara tirava, sei lá, essa Camilinha Santos e um rapaz adolescente na cama e ele tirava o lençol, a menina de calcinha ou com uma saia curta sem calcinha. Pô, gente, caos. Tudo errado. Que loucura, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Enfim, o vídeo de Felca foi muito importante para alçar esse tema a conhecimento do público, porque com o apoio da opinião pública, ainda mais com algo tão recente, a gente consegue ter espaços para grandes melhorias. Infelizmente, é essa a realidade. Então a gente está nesse momento e eu espero que esse PL seja aprovado e que a gente tenha uma repercussão muito importante na vida de crianças e adolescentes, não só que são exploradas nessas plataformas, mas também sobre crianças e adolescentes que consomem isso. A gente tem uma quantidade de crianças e adolescentes hoje gigantesca consumindo conteúdos na internet, e eu penso que a geração que já está aí há 10 anos de crianças e adolescentes consumindo, e os efeitos negativos talvez tenham servido como, nem cobaia, né? Como uma experimentação do que não se dá certo. Assim como o cigarro, há muitas décadas atrás, quando surgiu, era moda, tudo era maravilhoso, e através do tempo se percebeu que aquilo era extremamente nocivo, e as pessoas têm muito mais consciência sobre cigarro e sobre o uso de plataformas digitais e redes sociais. A gente está nesse momento de produção de conteúdo e de legislações e de proteções, para que novas gerações não tenham os mesmos problemas dessa geração que cresceu, né, com o surgimento das redes sociais e a popularização dessas redes, né? Então é isso, menino. Ela habla e habla. Passamos aí de 20 minutos. Espero que tenham gostado do Prepcast de hoje. Acho que foi um tema bem instigante, né? Bem atual também. Graças a Deus a gente tem esse tema, que eu gosto de coisa que é babadeira, entendeu? Fiquei bastante animado com o Prepcast de hoje. Então é isso. Sempre passem feedbacks pra gente saber se tá dando tudo certo, se vocês estão curtindo e tudo mais. E é isso. Um beijo a todos e a todas. Bons estudos e boa vida sempre. Tchau! Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.